O tema de hoje não poderia deixar de ser algo que vai agregar muito valor à sua atividade profissional já amanhã. Nós vamos falar sobre os vícios de linguagem, a capacidade que os vícios de linguagem têm de afastar os clientes. É ou não é? É terrível isso. E quando nós falamos nesse tema de vícios de linguagem, nós precisamos trazer uma reflexão sobre por que eles acabam tendo um efeito tão devastador. Primeiro, porque eles afastam a atenção do conteúdo principal. Quando nós estamos falando sobre comunicação e carreira, nós precisamos pensar que no nosso ambiente profissional nós temos sempre a oportunidade de levar o nosso conhecimento, de compartilhar experiências, e isso tudo é oportunidade mesmo de crescimento, de melhores ganhos, de desenvolvimento na carreira. E quando a comunicação acaba tendo alguns elementos que travam esse desenvolvimento, você acaba ficando em risco sem nem sequer perceber. Sabe por quê? Porque os vícios de linguagem, eles são muito capciosos, eles não deixam rastro. Você fala um vício lá, repete um vício que nós já vamos ver quais são, e você nem está sabendo que você faz isso e está lá. Mas é um ponto de atenção. O que a gente considera como vício de linguagem? Uma palavra, uma expressão que leva a atenção para ele, ou seja, que se repete com tanta frequência na frase que passa a se destacar em relação ao conteúdo. O vício de linguagem não tem finalidade na frase, ele é totalmente dispensável, portanto, ele é um intruso no conteúdo. Ah, Adriana, fico feliz aí de você me falar isso, fico bem feliz mesmo com os comentários. E quando a gente fala que o vício é um intruso, é porque ele não tem função gramatical nenhuma, ele não ajuda em nada e, na realidade, ele só atrapalha. E aí você me diz, tá, mas então se ele só atrapalha, por que todo mundo tem vício de linguagem? Eu vou então contar para vocês que existe uma diferença significativa entre falar bem e falar mal, obviamente. Mas onde é que está essa diferença? Em primeiro lugar, o falar bem exige uma série de habilidades. Vamos falar algumas aqui. A primeira delas é ter o domínio do assunto. Ponto de partida para qualquer boa comunicação. Se você não domina o assunto, é melhor ficar em silêncio. Nem vício de linguagem vai aparecer. Da mesma forma que o domínio é importante, a estruturação desse assunto também é importante. Como que você organiza o assunto com começo, meio e fim, e como que você consegue colocar uma sequência que seja interessante para quem vai ouvir, que ajude na compreensão. Então, são elementos que facilitam a comunicação exatamente porque revelam o domínio e não só o domínio do assunto, mas a destreza em comunicar esse determinado assunto a ser abordado. Muito bem. O que mais que é importante para quem fala bem? Concentração. Eis aí um ponto que durante a semana nós tivemos a oportunidade já de falar sobre o quanto que é preciso se concentrar para sair do automático. Na live do começo da semana nós falamos sobre a linguagem corporal, sobre posturas que muitas vezes nós podemos nem perceber que estamos adotando, e também falamos sobre voz ontem, sobre tantos pontos cegos que podem estar na voz sem você perceber. Na relação do vício de linguagem é a mesma coisa. E por isso que é tão importante, mas tão importante se gravar. Eu, outro dia conversando com uma cliente, falei, eu detesto esse negócio de mandar mensagem no WhatsApp. Eu também acho que a gente não pode mandar mensagem para todo mundo, mas a mensagem curtinha, ali de 30 segundos a 1 minuto, tem seu valor.
Porque nessa mensagem que você manda para pessoas próximas, pessoas que você pode mandar essa mensagem sem problema algum, você consegue identificar rapidamente se você tem esses pontos que eu acabei de citar como um bom ou uma boa comunicadora, que é ter a destreza de passar um conteúdo com começo, meio e fim, demonstrando seu domínio sobre ele. Muito bem. Mas aí vamos falar da diferença então para quem fala mal. O que acontece? Na minha avaliação, olhem, acompanhando o pessoal aqui todos os dias, dando treinamentos, grupos diferentes, um grande problema é não se ouvir. Embora o tempo todo a nossa audição esteja totalmente disponível para a nossa análise da voz, da dicção, de todos esses elementos, da fala como um todo, nós não ouvimos. Nós ficamos totalmente inconscientes. Ou seja, a gente está ouvindo, mas não está ouvindo. A acuidade está ok, mas nós não estamos atentos ao que nós estamos ouvindo. Eu sempre falo que além da acuidade, a audição ela é composta por elementos muito importantes que vão dar a capacidade de ouvir ativamente. Então, a atenção é um deles. E quando você está falando e não ouve o que você está fazendo, eu te pergunto, onde é que está a sua cabeça? Que não está ouvindo esse tão feioso que é. Mas por que ele acontece? Então imagina, hoje até eu gravei uns stories falando, pensando na seguinte situação. Imagina lá você, olha, você sonhou com um momento de apresentar ou um tema num auditório para milhares de pessoas, para realmente mostrar o valor daquele trabalho que você gosta tanto, ou então você desenvolveu um projeto que você acha incrível, que você diz, olha, esse é o projeto da minha vida. E você tem a oportunidade de mostrar isso numa sala de reuniões. Imagine a cena, você lá, sabe aquelas salas de filme, assim, aquelas mesas de reunião, aquela janela de vidro toda, e você lá, poderosamente, já pronto para começar a falar. Não é demais isso? Isso é muito legal. Você atingiu um determinado estágio na tua carreira que você vai apresentar o seu melhor projeto e tem tudo para dar certo. Mas aí você começa a falar. E começa logo com não, 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 me poupe, por favor, porque já vai levar embora a atenção de todo mundo. Aquele grande investidor já diz, não se preparou para vir falar comigo, que coisinha feia. Então veja, você pode dizer, Cida, não faça drama aí, você está fazendo drama, porque isso não acontece. Claro que acontece. Se simplesmente você vai apresentar um projeto e você não está concentrado no que você está falando, por que eu que estou ouvindo o projeto vou me concentrar? É bem isso. Tá, mas aí nós temos que falar sobre quais são os pontos, o que a gente diz aí de vício de linguagem, é a característica de falar. Para mim esse é o pior de todos. Coloquem aí se vocês acham que tem outros tão ruins quanto o né. Ele é vício quando ele se repete aleatoriamente numa determinada fala. Se você, por exemplo, vai falar alguma coisa, diz, nossa, hoje tá frio, né? Esse né não é vício de linguagem, ele é uma interação, não é mesmo? Então tudo bem, olha aí, ó. O né, isso aí, Fernanda. Se você ficar repetindo, não sei o que lá, né? Não sei o que lá, né? Empobrece a fala de tal forma, o né ganha aqui. Uhum. Todo mundo se incomoda com ele. O né, eu vejo que ele tem um problema adicional que é o seguinte: a pessoa que fica falando muito né no finalzinho da frase, ela tá pedindo o reforço do outro. Isso me incomoda. Não sei o que lá, né? Não é mesmo? Não é verdade o que eu estou dizendo? E mais do que eliminar um vício de linguagem, tem que também avaliar como que
Quem fala o né, se posiciona em relação à argumentação, aquilo que está falando. Acredita no que está falando ou acredita mais ou menos e precisa da opinião do outro? Isso é muito feio, é muito ruim. Agora, também tem o tipo. Tipo. Vai falar uma frase, 5 tipos, saltam 5 tipos diferentes da boca. Não dá também. O tipo é um vício de linguagem que tem muito a ver com as pessoas mais novas. E eu gosto de contar uma história. Uma vez minha filha, isso já faz muito tempo porque ela já não é mais criança, mas ela adolescente no carro com as amigas super animadas indo para uma festa e eu levando todas elas e elas uma frase tipo assim, tipo. Eu falei, meu Deus do céu, mas nenhuma delas consegue falar assim esse tipo. Já fui ficando louca ali no meu passeio. E eu tinha um sonho de valsa no carro. Eu falei, olha, eu adoro sonho de valsa. Eu falei, eu dou meu sonho de valsa aqui para quem conseguir fazer uma frase sem um tipo. Pois olha, não precisei dar o meu bombom, porque nem tentaram muito, porque não conseguiram. Dependendo. É, você ri, né, dona Lua? Essa história tem a ver com você mesma. Quando pessoas que têm a mesma forma de falar, estão na mesma faixa de idade, convivem muito juntas, esse vício ele vai se permeando na fala de um para outro, e é por isso que ele é difícil de exterminar, porque não se observa, não se nota, ele não chama atenção ali do grupo que está falando, mas fora chama bastante, tipo assim, ou só o tipo também. Não é que falar tipo seja sempre vício de linguagem, a mesma história aí que eu estou comentando. Às vezes e muitas vezes, exatamente porque ele se repete sem finalidade alguma. Agora, tem também o tá, e tem um que, particularmente, eu considero ele um vício de linguagem, que é o gerundismo. Por quê? O gerundismo é o terrível hábito de falar o gerúndio no futuro. Então, eu vou estar fazendo o workshop Comunicação e Carreira. Eu não posso vou estar fazendo. Eu vou fazer. Nós vamos ter o evento. E aí, nós vamos estar falando sobre comunicação. Não, nós vamos falar sobre comunicação. E como eliminar esses vícios? Já chegamos lá, Fernanda. Já chegaremos lá. Então, veja. Este tal do gerundismo há décadas, ele já está grudado nas mentes, nas falas de muitas pessoas dentro de organizações, e eu considero que ele é um divisor de água. Quando você resolve assim, ó, eu quero melhorar minha comunicação, se liberte do gerundismo. Porque o gerundismo não vai te levar muito longe. As pessoas vão prestar muita atenção nisso. Empobrece a língua, deixa a frase feia, volumosa, sem necessidade. Eu vou estar falando, eu vou falar. É muito mais fácil falar eu vou falar. Onde é que está a nobreza de falar eu vou estar falando? Feio, não fica? Eu considero esse, ó, estou amando, a Ana tá falando, eu vou estar amando a live da semana que vem. Não dá, não cabe também. Então é muito bacana quando a gente consegue entender isso, mas mais ainda é observar na própria fala. É realmente trazer a atenção para a fala e perceber o momento que escapa um desses bichinhos aí. Como eliminar? Só tem um jeito. Não tem pastilha que resolva a eliminação do vício de linguagem. Vai ser você mesmo, tirando um a um. Eu tenho várias propostas. Deixa eu até ver se tem uma delas aqui. Eu gosto de mostrar na live, mas acho que não tenho nenhuma por perto. Tenho um caça-vício de linguagem, que é um cartãozinho vermelho. Ele, para mim, é o campeão, é uma atitude radical para resolver o vício de linguagem.
Então é mais ou menos assim. Deixa eu pegar um outro cartãozinho aqui meu. Então mais ou menos assim, ó. Você mandou algumas mensagens e ouviu, identificou que você tem algum vício de linguagem. Vamos aqui considerar o é, o né, o gerundismo, o tá, seja lá qual for. Muito bem. Você diz, puxa, eu não reparo que eu falo isso. Você gravou, se ouviu, identificou. Muito bem. Então, esse é o primeiro passo que não tem como ir para frente se você não identificar qual é o seu vício. Muito bem. Você vai pegar um papelzinho, um cartãozinho e vai entregar para uma pessoa da sua confiança que estará disposta a te ajudar a vencer esse vício. O que você vai combinar com essa pessoa? Vou te dar esse cartão, de preferência um cartãozinho vermelho, já para chocar mesmo. Vou te dar esse cartão aqui e toda vez eu vou te contar alguma coisa, conta o que você quiser, alguma coisa do teu dia, alguma notícia, sei lá eu. Quando eu falar o né, você levanta o cartão rapidamente. Combinado? Ah, muito bem. Aí a pessoa tem que ficar super atenta à tua fala. E você vai contando, vai contando. Mas não deu 2 frases, o né já vai pular. E ele vai levantar o cartãozinho rapidinho. O exercício consiste em você não parar de falar. Você vai até se chocar de falar, ué, mas eu não percebi que falei. Aí o cartãozinho abaixa e você fala outro né, ele levanta e você visualiza o seu vício de linguagem. Então, essa que é a história. É trazer a possibilidade de você visualizar onde que ele aparece. E eu digo a vocês que é muito incrível fazer esse exercício, porque imediatamente você começa a ouvir onde que ele aparece e diz, tá, então espere. Você começa a colocar o que no lugar? Uma pausa. Se você iria falar um para. E essa pausa vai te dar a capacidade de perceber que ela não precisa existir e você vai criar mais conexões. O nosso pensamento tem que ser coeso. Ele não pode ser interrompido, fatiado porque você se desconcentra. Não pode. Você tem que ficar super concentrado, concentrada na sua fala para identificar se esses elementos estão sobrando na frase. Por quê? Demonstram falta de concentração, falta de domínio da língua também, porque se você começa a colocar esses elementos aleatoriamente, você não está preocupado com o começo, meio e fim. A fala, ela tem que ter direção. Sempre ao falar, você tem que estabelecer o senso de direção do começo ao fim. Saio daqui e vou para lá. E nós vamos falar no decorrer das lives e também no workshop sobre organização da fala. É um elemento essencialmente importante e muita gente tem dificuldade com a organização da fala, de vender as suas ideias, exatamente porque não consegue organizar e não consegue se fazer entender com facilidade. Ou seja, se tem lá, voltando ao nosso cenário, você naquela sala maravilhosa de reuniões e tá lá com o seu projeto maravilhoso e acha que ele já está vendido. Não, você vai ter que vender a sua ideia. E se você começa a se enrolar e nesse se enrolar você se desconcentra e ainda por cima, além de se desconcentrar, você vai jogando várias palavras que não tem nada a ver com o que você está falando, sinto muito. Mas isso vai afastar a sua oportunidade, seja ela com cliente, seja ela com o que for. Tem algumas perguntas que podem te ajudar, não dando spoiler, mas já para resolver esse negócio de vício de linguagem, você sempre, antes de começar a falar, tem uma dica aqui, de ouro, hein? Pega essa aí. Para você saber se tua ideia está organizada ou não, imagina que você está lá nessa sala de reunião maravilhosa, você entra, antes de entrar você diz, tá, o que é que eu preciso dizer? E você tem que ser capaz de responder isso em uma frase.
Se você pergunta para você mesmo o que eu preciso dizer e imediatamente você consegue responder em uma frase, tenha certeza, o seu pensamento está claro, o seu pensamento está organizado. Mas se você começa a se enrolar, pode saber que teu pensamento está enrolado e você vai enrolar. Não é uma dica boa? Isso eu vejo diariamente, mas diariamente com os meus alunos, com os meus clientes de consultório, que assim, vão fazer uma apresentação e tal. Antes de fazer a apresentação, eu pergunto, o que você quer falar? Aí começa, uma enrolaçãozinha aqui, outra ali e tal. Ele, tá, então veja, não tá claro isso que você vai falar, então dá uma pensadinha aí, eu gosto de dar um sacode, pensa direitinho, o que é mais importante falar, onde é que tá, eu gosto de chamar de ponto de luz, onde é que tá a ideia que tá iluminada, que é a ideia forte do que você quer dizer. Aí você vai. Então veja, isso por si só já te ajuda muito a não começar uma fala hesitante, porque o vício de linguagem nada mais é do que uma repetição de hesitação. Se você começa lá com né, pedindo o reforço da outra pessoa, você está fazendo o quê? Hesitando, você não está mostrando a sua segurança, não está mostrando a sua capacidade de ser assertiva. E isso, é claro, que compromete a percepção que o outro vai ter da sua mensagem. Sabe aquela história que você vê a pessoa ali falando e você não bota a menor fé no que ela está falando? Às vezes você nem consegue perceber por que você não botou nenhuma fé no que ela está falando. Mas é esse jeitão de encher de coisas desnecessárias e que tem muito a ver com esses três aspectos. Primeiro, falta de concentração. O vício está lá, o tal, qualquer um deles. O gerundismo. E pela desconcentração, ele se repete. Então você está lá falando e não percebe, lá vem ele de novo. E lá vem ele de novo. Quando ele vai se repetindo, o seu ouvido, se você estiver bem concentrado, o que vai acontecer? Você vai, opa, peraí, estou repetindo essa palavra. E já vai cortar essa palavra, já tira da reta aqui. Não vai mais aparecer. Você tem que ser bastante propositivo, assim, dizendo, não, essa é a minha proposta aqui para hoje. Não vou falar, né? E coloca ali algo bem determinante para que não aconteça. E o que é esse coloca? Olha, hoje em dia nas situações online, eu recomendo, inclusive, para colocar um lembrete no computador, na tela do computador. Outro dia um cliente meu me mostrou, o computador dele tem vários lembretinhos de fono. Não faça isso, faça aquilo. Mas por quê? Porque na hora que você está falando, se você torna a sua dificuldade visual, fica mais fácil de resolver. E é verdade mesmo. Portanto, não tem como você não se concentrar se tiver um aviso logo ali na tua frente te mostrando que essa sua fala está contaminada. Bom, então a concentração é um dos pontos. Qual é o outro fator? É realmente precisar do apoio de algo que te dê segurança. Ou seja, a fala está hesitante porque você não está 100% confiante naquilo que você está apresentando. E em cima disso, não tem solução senão rever o que você está falando, ter realmente o argumento certo para passar. Se você vai começar, você está buscando a ideia ainda. E por isso o terceiro elemento é a clareza, onde você decididamente coloca a tua opinião, porque você sabe qual é essa opinião que você quer dar, o desenvolvimento, o desenrolar desse tema. Se você fez a perguntinha lá, o que eu quero dizer, e tem essa clareza, você só tem que falar. Agora, se você não tem essa clareza e no momento que você começa a falar, você está elaborando essa clareza, você vai ficar tateando, vai ficar procurando uma palavra, outra
para se agarrar a ela, para ver se consegue transmitir aquilo que você quer transmitir. Não dá certo, não fica bom. Então, se a gente vai falar alguma coisa e não tem clareza, nem segurança e nem concentração, como dizem, dá ruim. Acho que eu nunca falei isso, mas é isso mesmo. Por quê? Porque não tem a junção da concentração faz com que a pessoa, imagina, você está vendendo uma ideia, a pessoa que está te ouvindo, ela vai estar muito mais disposta a comprar a sua ideia se você estiver 100% nela. É ou não é? Se você está ali com algo que você, pá, tá, bate pronto, já está tudo encaixadinho aqui, a pessoa também vai ter mais disposição. E aí é que a minha vida aqui no online é realmente trazer esses pontos, porque eu acredito 100% que melhorar a comunicação faz você crescer na carreira. Por quê? São esses pontos que empobrecem a comunicação, que trazem problemas sérios e que muitas vezes a pessoa não sai do lugar e nem sabe por quê, nem sabe. Mas aí é um pontinho aqui, outro ali, outro lá. Quando você vê, são vários pontos que estão te travando a carreira e todos eles têm a ver com a comunicação. Então, meus queridos, minhas queridas, mais uma vez aqui eu quero dizer, chega mais longe quem se desenvolve, se autodesenvolve, quem presta atenção nos detalhes, porque as coisas pequenas, elas dão mais trabalho de serem percebidas. As grandes a gente percebe, né? Saber se comunicar é importante. Tá, mas o que é esse saber? E como que é que a gente resolve isso? Então veja, aqui em relação aos vícios de linguagem, olhe com bastante atenção. Eu dei a dica aí de como resolver, como eliminar esses vícios e faça isso de maneira consistente. Por mais que possa parecer brincadeira esse exercício, pega uma pessoa para te auxiliar. Você tem uma apresentação para fazer, você não vai correr o risco de chegar lá com a fala suja, porque não consegue perceber. Um caçador de vício vai ser o teu parceiro. Dá o cartãozinho para a pessoa, pede para... me ajuda aí, quero ver onde é que está esse meu vício. Eu falo, né, e não consigo perceber. A pessoa segura lá, bem bonitinho o cartãozinho e pá, mostra para você. A partir dali, você se liga e começa a cuidar e não falar aleatoriamente. Bem mesmo, perder a concentração, o foco já era consequentemente... E sim, a mensagem some. Se você perde o foco, não tem mensagem que sobreviva. Bem, este é um tema que eu gosto muito de falar, porque no meu dia a dia eu percebo que ele está presente e dificulta a vida de muita gente. Quer melhorar, quer crescer na sua carreira, cuide do jeito de falar, porque você vai conseguir se representar melhor e vai conseguir, com certeza, levar mais atenção para a sua mensagem. O grande problema do vício de linguagem é que ele rouba a atenção do que é o mais importante. Se ele não tem função nenhuma gramatical, por que ele está lá? Tira, fala limpa, fala desenvolta e assertiva, todo mundo gosta, é ou não é? Oi, Alexandre! Olha aí, que beleza você aqui, muito bom relembrar e aprender novos conceitos, conexão entre mente e corpo, sempre. Mente e corpo sempre super alinhados. O que sai por aqui, começa aqui. Então a gente tem que realmente ter essa conexão muito bem ajustada e sempre trabalhar com muita concentração. E é isso. Amanhã é um dia que nós não teremos live, mas sábado à tarde eu vou fazer uma live. E estou bem animada com essa live, 5 horas da tarde, depois eu vou contar nos stories sobre o que é. Mas eu quero também pedir um favor para vocês, um favor para me ajudarem a realizar o meu propósito de levar a minha mensagem para mais pessoas. Tenho certeza que vocês conhecem pessoas que precisam melhorar a comunicação. Às vezes pode ser um chefe, às vezes pode ser um colega, às vezes pode ser alguém da família, mas alguém que você diz, puxa,
essa pessoa podia ir tão mais longe se melhorasse a comunicação, pois eu vou gostar muito de passar algumas coisas que eu aprendi ao longo da minha trajetória. E aí, o meu pedido é: manda o link para essa pessoa se inscrever no workshop Comunicação e Carreira. Vamos fazer um grupo de pessoas que realmente têm o desejo de melhorar nos detalhes, porque sabe que quer chegar muito mais longe. Pessoal, então, um grande beijo para vocês. Nos vemos no sábado e na semana que vem nós temos mais uma série de lives também com temas que desejo que sejam muito úteis para todos vocês, tá bom? Um beijo, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui comigo essa noite. Tchau, tchau.